Graça e paz, meus irmãos. Êxodo capítulo 8, verso 16 ao verso número 19. Êxodo capítulo 8, verso 16 ao verso número 19. Diz o seguinte a palavra do Senhor, Êxodo 8, capítulo 8, verso 16 a 19. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Eles assim fizeram. Arão estendeu a mão com seu bordão e bateu no pó da terra. E houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, mas não conseguiram. E havia piolhos nas pessoas e no gado. Então os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Oremos. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela profundidade, pela riqueza, pelo mistério, ó Deus, da tua salvação, que começou em Israel, ó Deus, com mão poderosa, e nós te louvamos por isso, e que se manifesta nesta noite, neste culto, para a glória do teu santo nome. E pedimos, Senhor, que possa iluminar nossa mente, para aprendermos tantas verdades, Senhor, que estão sendo reveladas, na forma como o Senhor poderosamente tem livrado o teu povo, e que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Cristo. Amém. Sentaremos. Irmãos, nós estamos cientes que a libertação ela não é mais uma ameaça. Nós estamos vendo os últimos episódios, então nós estamos constatando que o plano de libertação, de fato, ele agora está sendo executado. O Senhor está fazendo com que o seu povo, de fato, ele seja liberto, ele seja tirado das garras do Egito. E o que nós vimos até o momento, nós já conhecemos que o Senhor tem feito isso por meio de algumas pragas, águas que se transformaram em sangue, rãs que se proliferam. Então Deus começa a dar início ao seu plano libertador com essas duas pragas. Porém, irmãos, uma das ênfases que a narrativa de Êxodo ela vem mostrando desde quando tem tratado diretamente com Faraó é a dureza do coração. Então, uma das ênfases dos textos que nós vamos expor, e tem sido até o momento, é que Faraó ele continua endurecido. E é interessante, irmãos, porque a cada situação, a cada momento em que a narrativa ela vai evoluindo, fica claro para nós que nenhum golpe tem sido capaz de desfazer a ilusão da sua arrogância. Quanto mais Deus trata com Faraó, quanto mais Deus avança em sua tratativa buscando libertar o povo, mais Faraó ele fica endurecido. E quanto mais ele enxerga, ou quanto mais ele vê, ele não consegue enxergar. Por mais que ele ouça, ele não consegue escutar. Ou seja, o texto está mostrando é que aquilo que Deus tem feito no seu governo, tem, na verdade, provocado mais dureza no coração de Faraó. É interessante, irmãos, que mesmo quando Deus deu uma trégua, quando Deus proporcionou uma trégua, fazendo com que as rãs elas cessassem, ainda assim Faraó continuou em sua dureza. Então, se Deus já mostrou as suas misericórdias, se Deus já tem mostrado o seu poder, o que seria necessário, então, para persuadir Faraó a libertar o povo? Nós estamos, então, no texto de hoje, na terceira praga, e é a praga do piolho, dos piolhos. O Senhor, ele transforma o pó da terra nessa praga, e o texto descreve que ela afeta toda a terra do Egito. A ênfase aqui é como o Senhor soberanamente fez com que o pó da terra, óbvio que
não todo o pó da terra, mas o Senhor fez com que uma parte do pó da terra egípcio fizesse ou fosse transformado em piolhos e infectasse tanto os homens como o gado. Você observar, a cada golpe de Deus ele tem sido golpes mais duros. Então, água e sangue, rãs, e ele vai progredindo. Agora a praga, ela açoita todos, inclusive os animais. O que chama a atenção da narrativa, a diferença aqui, e que vai durar nos próximos episódios, é que antes os magos, nas duas primeiras pragas, eles conseguiam repetir. Embora eles causassem mais danos, então nós vimos, a água foi transformada em sangue, eles conseguiram reproduzir, trouxe mais danos. Vieram as rãs, eles produziram rãs, trouxeram mais danos. Mas agora, e permanecerá no decorrer das outras narrativas, eles não vão conseguir imitar mais os eventos. Eles não conseguirão mais copiar os eventos. Então o texto mostra que eles não foram capazes de reproduzir os piolhos na terra do Egito. E é essa incapacidade, pelo menos a princípio aqui, que faz com que eles entendam que aquilo ali, ou o que está acontecendo com o Egito, não é outra coisa senão o dedo de Deus. Então, o que Deus está fazendo, agora está começando a deixar claro aos magos que existe uma outra força operando no território egípcio e não a força dos deuses. Então os magos chegam a conhecer e declaram, a reconhecer e declaram a Faraó: este é o dedo de Deus. Mas, mais uma vez, o texto vai descrever que Faraó, ele não enxerga o dedo de Deus, ele está duro, ele é orgulhoso, e nós vamos ver aqui, mesmo com a insistência da revelação divina, sua glória e seu poder, Faraó ainda permanece duro, cegado pelo seu orgulho. Então, nós temos um princípio aqui, irmãos, para mostrar o nível de incredulidade do homem, mesmo diante da revelação divina. Mesmo quando Deus se revela ao homem, a sua incredulidade o incapacita de enxergar Deus, de conhecer a Deus como Ele tem se revelado. E é isso que a narrativa, ela vai nos mostrar, Deus mais uma vez trabalhando e o coração do homem sendo incrédulo, embora os magos compreendam a existência de uma força superior que está atuando no Egito, mesmo assim Faraó não se curva e continua e permanece incrédulo. Então, o que seria necessário para persuadir a Faraó libertar o povo de Deus? Rio de sangue, rãs, nada disso foi suficiente. Então, diante da dureza do coração do homem, Deus dá mais um golpe. Deus faz com que a terra do Egito brote piolhos. Veja aí o verso 16 e 17. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Eles assim fizeram. Arão estendeu a mão com seu bordão e bateu no pó da terra, e houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. É interessante, irmãos, quando nós vamos analisar o texto, fazer uma análise mais detalhada, algumas discussões elas existem para saber qual o inseto exato que dominou o território egípcio. Então, para se ter uma ideia, existem inúmeras opiniões diferentes e não sobre piolhos. Alguns estudiosos chegam a dizer que o termo hebraico aqui utilizado por Moisés, ele também possibilita pensar sobre mosquito, também possibilita pensar sobre uma pulga, sobre o próprio piolho, larvas e outros. Então, originalmente falando, o texto dá muitas margens para discussões. Algumas versões, inclusive,
algumas versões antigas inglesas, elas traduzem como mosquitos e não como piolhos. Então você pode pegar uma versão mais antiga da língua portuguesa e pode, por exemplo, encontrar que não se traduz como piolho, mas como mosquito, porque elas geralmente estão seguindo algumas versões antigas, principalmente as versões gregas do Antigo Testamento. No entanto, alguns detalhes, eles chamam a atenção para que pensemos, no mínimo, sobre piolhos e sobre mosquitos. Por quê? Porque a Bíblia diz que esses insetos, eles tiveram tanto nos homens como no gado. Então, por isso, a maioria dos estudiosos, eles dizem que esses detalhes, eles favorecem de que a interpretação do texto é que se trata ou de piolhos, de fato, ou de mosquitos. Mas ainda que essa discussão, esse entendimento seja interessante, nós termos o conhecimento, a discussão do texto não está tanto na espécie de mosquito que está afetando a terra do Egito. O que chama a atenção aqui é que o Senhor faz com que do pó da terra brote piolhos. E quando o texto ele chama os detalhes, ele provoca os detalhes, mostra que essa praga, ela estava incomodando cada criatura que respirava. John MacArthur, ele chega a chamar a atenção de que por meio do todo e terra, Moisés está enfatizando a severidade da pestilência, ou seja, estava infectando toda a terra do Egito, e nenhum homem estava escapando dessa praga. Então, o que Deus estava fazendo era algo grandioso, porque Deus encheu toda a terra do Egito com essa pestilência. Agora, irmãos, piolhos afetando o gado, mar em sangue ou rio em sangue, rãs. Nós começamos a notar, a partir da terceira praga, que existe uma estrutura na forma como Deus opera. Existe uma estrutura na forma como Deus está conduzindo as pragas do Egito. E como temos visto até agora, esse é mais um ato da intervenção divina, para mostrar o quê? O poder sobrenatural do Senhor. E aí, nós devemos imaginar que o Moisés está nos mostrando que essa estrutura ela é muito importante para que a gente entenda a dimensão desse poder e dessa glória, dessa soberania que está sendo revelada no Egito. Então, imaginem, por exemplo, que nós poderíamos indagar pela força do Senhor, pelo poder do Senhor, pela soberania do Senhor. Nós poderíamos indagar porque o Senhor, ele não usou outra estratégia ou outro modelo para convencer Faraó. Deus poderia bradar dos céus, Deus poderia transportar o povo numa carruagem gigantesca, Deus poderia atacar os deuses do Egito, levitando, ou até mesmo destruindo-os com um golpe, com raios, com trovões. Mas observe que a estrutura do texto vai nos mostrar que Deus está agindo por meio da natureza. Ele está atingindo o Egito, submetendo a criação ao seu poder, rio de sangue, rãs, poeira em piolhos. Então veja a natureza estando debaixo do domínio do Senhor. E aqui, irmãos, isso tem uma razão de ser, e nós entendemos quando enxergamos a história de uma maneira mais ampla. Primeiro, nós não podemos esquecer de um detalhe importante. Deus sempre, quando Ele está lançando uma praga, Ele está atacando os deuses e as deusas do panteão egípcio, como nós estamos vendo. Então, a terceira praga, ela não poderia ser diferente. Deus está atacando os deuses do Egito, e nesse caso, a deusa terra. E quando Deus faz isso,
Deus está reivindicando autoridade sobre o solo do Egito. Então Deus está mostrando ao Deus solo egípcio que ele é o Senhor da terra. E ele, Deus, ao derrotá-los um por um, como ele vem fazendo, rio de sangue, rãs, piolhos, ele está mostrando o seu governo, o seu controle sobre as criaturas que os egípcios adoravam. Então, cada animal adorado, cada deus adorado ou deusa adorada, cada um desses, Deus estava dando um golpe direto quando Deus estava causando uma praga. Então, nós não podemos esquecer disso. Sempre que Deus lançar uma praga, ele estará atacando um ídolo, um deus do panteão egípcio. Agora prestem atenção numa coisa. Outra razão para o uso da natureza, uma outra razão que Deus está usando o seu poder sobre a criação é mostrar que ele é o Senhor da criação. E aqui, irmãos, se vocês observarem, nós vamos dar outras explicações no decorrer das outras pragas, porque existem várias estruturas que elas estão se revelando, mas aqui observem que Deus ele mostra o seu poder sobre as coisas criadas, desfazendo a ordem natural. Deus está mostrando o seu poder a Faraó, desfazendo aquilo que segue uma ordem natural. É como se Deus estivesse, não sei se existe esta palavra, descriando o mundo que ele havia feito. Pelo menos aqui no Egito, parece que Deus está descriando, desfazendo aquilo que ele mesmo tinha feito na criação. Nós podemos notar isso pelos paralelos entre as pragas do Egito e os 6 dias da criação. Veja, quando Deus criou o mundo, ele separou a luz da escuridão. Primeiro dia, na 9ª praga, a luz foi apagada. Quando Deus criou o mundo, ele reuniu a água num lugar. Segundo dia, mas na primeira praga, a água foi transformada em sangue. Quando Deus criou o mundo, ele fez com que a vegetação crescesse na terra. Mas na 7ª e 8ª pragas, ele destruiu as lavouras do Egito. Quando Deus criou o mundo, ele colocou 2 grandes luzeiros no firmamento, mas com a 9ª praga, o sol deixou de brilhar. Quando Deus criou o mundo, ele encheu as águas com criaturas marinhas, mas a 1ª e 2ª pragas terminaram com as mortes dos peixes e das rãs. Quando Deus criou o mundo, ele criou os animais terrestres e as pessoas, mas as pragas 3 e 6 afligiram o homem e animal com pestilência e doenças, até Deus finalmente matar cada filho primogênito do Egito. Deus estava trazendo caos ao descriar. E o ápice de tudo isso é quando Deus vai matar, observem, qual é o ápice da criação? É quando Adão e Eva são formados. Qual é o ápice da descriação? Quando o primogênito for morto. Com a 3ª praga, irmãos, não vai ser diferente. É dito que os insetos vieram do pó da terra. Gênesis 2:7 diz que Deus formou o homem do pó da terra. E em ambos os casos, Deus criou algo a partir do solo. E em ambos os casos, ele fez por meio do poder da sua palavra. O salmista escreve, por exemplo, no Salmo 105, verso 31, Deus falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em toda a terra do Egito. Então o que o salmista está descrevendo é, quando aquela vara tocou no chão, ali houve a voz do Senhor, ordenando que a terra produzisse
piolhos. E o texto mostra, irmãos, que os animais dominaram, ou esses insetos, eles dominaram as pessoas, e que quando foi, no caso da criação, as pessoas dominavam os animais, mas agora os insetos estão dominando as pessoas pelo ato de Deus. Também, irmãos, isso foi um ataque direto ao suposto poder de Faraó. Os egípcios, eles acreditavam que Faraó ordenava o cosmos. Diziam registros antigos que ele controlava o clima, as estações, a ordem no mundo, tudo era acreditado ao rei nesse cosmos. Um texto antigo, ele chega a dizer, um texto antigo chamado A Profecia de Neferti, descreve a ascensão de Amenemés, prometendo que quando o rei começa a reinar, abre aspas, a ordem encontrará seu lugar e o caos será expulso. Portanto, irmãos, o que nós estamos vendo aqui, cada praga está mostrando um ataque ao equilíbrio do universo. Deus está descriando aquilo que ele havia criado. Por meio da desordem na criação, ele tem trazido o caos ao Egito, mostrando aos egípcios, na verdade, que ele é o Senhor. Ele é quem ordena. É ele que tem o poder sobre o tempo, as estações, a vida, as pessoas, os animais, a criação de uma forma geral. Qual é a fonte, irmãos, do nosso equilíbrio? Porque algumas pessoas têm a sensação de que estão seguras no trabalho, são os investimentos que são feitos. Alguns pensam que a sua segurança é no salário que ele recebe. Outros estão confiantes na economia, porque se a economia mudar, as coisas melhoram. Outros estão no dia de hoje confiantes na política, cada um com seu político de estimação, cada um com os seus interesses, tanto pecaminosos como interesses até honrosos. Outros estão no marido, na esposa, outros nos filhos, na força física, na inteligência, mas no dia do desastre, no dia do caos, no dia da desordem, nada será capaz de impedir que o mundo ao nosso redor colapse. Nós pensamos que são as coisas, que são essas coisas que nós muitas vezes nos apaixonamos e vivenciamos como ídolos, que são elas que de alguma forma ordenam, que estabelecem a ordem, que conduzem, que nos sustentam, que nos alimentam. Mas Deus está dando mais um golpe no Egito, dizendo: eu sou o Senhor, que eu governo todas as coisas. E quando Deus está promovendo a desordem, nada é capaz de impedir. Quando o desemprego chega, meu irmão, minha irmã, quando o marido morre, quando a esposa morre, vítima de uma doença fatal, quando o divórcio bate à porta, quando a doença grave nos atinge, quando o nosso mundo vira de cabeça para baixo, nós descobrimos que nada é capaz de nos salvar. O Egito estava aprendendo aqui, que nada era capaz de salvá-los, que nada era capaz de sustentá-los, que nada era capaz de trazer ordem, porque quem governa de fato é o Senhor. Deus é quem governa. Deus é quem estabelece ordem e desordem. Deus é quem faz tudo. E nós, no caos, descobrimos que nada
é capaz de nos salvar. Por isso, irmãos, uma lição que nós devemos aprender aqui é a confiar somente no Senhor, não a confiar na nossa força, na nossa competência, na nossa qualidade, na nossa beleza, na nossa estabilidade, na economia, no emprego, no dinheiro. Nós não podemos confiar nessas coisas, porque Deus pode transformá-las em caos, para que você aprenda a confiar no Senhor, para que você aprenda a confiar no Senhor. E nós estamos aprendendo isso, que Deus é quem governa, e por isso nós devemos confiar somente nele, porque é Ele quem faz e desfaz, Ele quem mata e faz viver, Ele quem controla a chuva, a tempestade, a economia, a ordem, a desordem, porque Ele é o Senhor do mundo. Nós devemos aprender isso. O Egito está aprendendo. O Senhor está ensinando com mais uma praga, que Ele é quem governa. Ele é quem governa. Então, meus irmãos, quando o mundo parece estar fora de controle, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. E é interessante, irmãos, porque observe o que diz o verso 18 da narrativa. Diz: e os magos fizeram o mesmo. E os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, mas não conseguiram. E havia piolhos nas pessoas e no gado. Veja, Faraó, ele viu o seu mundo desmoronar, e agora é mais um momento de chame os magos, chame os feiticeiros, chame aí os catibozeiros, as irmãs do ciclo de oração, tragam elas para cá, tragam todas para cá, para elas copiarem, fazer as suas mandingas, para que eles façam o que eles sabem fazer. Mas diz o texto que não conseguem. Eles não foram capazes de produzir. Eles não foram capazes de produzir. E eles não foram somente incapazes de produzir. O texto está descrevendo que eles também receberam o golpe. Por quê? Porque eles estavam completamente cobertos e não havia nada que pudessem fazer a respeito. Eles não só foram incapazes de reproduzir, eles estão sendo incapazes de tirar os piolhos deles. Eles estão infectados também. Irmãos, essa era uma poderosa humilhação de Deus. Por quê? Porque, olha o golpe, Deus está humilhando o sacerdócio egípcio. Os sacerdotes egípcios, eles tinham como é que eu poderia dizer assim, uma síndrome de sujeira. Eles não se permitiam a sujeira, então eles se lavavam constantemente, porque eles entendiam a importância da pureza física para o sacerdócio. Então, quando eles se viram empestados de piolhos ou mosquitos, eles viram que suas orações foram incapazes de resolver o problema, porque eles estavam também impuros em seus próprios corpos. Então, mais uma vez, mas agora com mais força, Deus ataca a religião do Egito. Irmãos, o que o texto mais uma vez nos mostra é Satanás, ele tem poder, mas sua esfera de atuação é dentro de limites. A Bíblia fala, irmãos, nós já vimos aqui,
em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, que a Bíblia afirma que sua obra se manifesta com todo poder, sinais, prodígios e mentiras. E a primeira coisa, né, nós deveríamos pensar a quantidade de vezes que, por exemplo, nós brincamos com a malignidade, ignorando Satanás, ou imaginando que Satanás é tão frágil, como, por exemplo, você vê em igrejas pentecostais e igrejas neopentecostais, que, por exemplo, fazem certas atividades, declarando certas coisas com um certo tipo de poder espiritual, dizendo: pise na cabeça de Satanás, chute Satanás, faça isso e aquilo com Satanás, como se Satanás fosse um cachorrinho de estimação, um piquinês. Mas observe como a Bíblia descreve ele como serpente, como dragão, como leão, porque as Escrituras mostram o seu poder e a sua força. Então nós devemos entender este assunto ser sério, porque muitas vezes nós, como essa ideia de superpoderosos, nós achamos que estamos imunes ao poder de Satanás. E por isso, irmãos, nós estamos, por vezes, escravizados, porque menosprezamos a sedução do diabo. Nós menosprezamos o poder do diabo. Quem assiste Senhor dos Anéis tem uma cena com o ferreiro elfo, onde Sauron, ele quer fazer os anéis para dominar os homens. E é interessante que o ferreiro, ele começa a desconfiar que tem alguma coisa errada naquele indivíduo, e ele se transforma num anjo de luz. E ele diz: quem é você? Ele diz: eu sou o Senhor das dádivas. Oh, toque, show de bola. Eu sou o Senhor das dádivas. E ali ele cativa tanto o coração do ferreiro que ele começa a produzir os anéis para o diabo. E aí quando ele começa, tem uma hora que a realidade, ele está tão cego que ele não consegue enxergar tudo que está acontecendo. O diabo consegue enfeitiçar ele de tal forma que o castelo está inteiro, que a sociedade vive bem, e ele chega a desconfiar, está acontecendo alguma coisa, e quando ele abre a porta do castelo, a sociedade está normal, porque ele foi enfeitiçado. Quando ele fecha o portão, do lado de fora está acontecendo uma guerra, os orques estão invadindo, e aí ele volta e ele não consegue perceber a realidade. E aí, quando ele questiona o Senhor das dádivas, que ele diz assim: eu posso dar o que você quiser, eu posso dar o que você quiser. E aí ele diz: faça os anéis porque eu quero salvar os homens. Uma das coisas que a Bíblia fala do seu poder é o poder de sedução. E nós muitas vezes banalizamos o diabo. E a Escritura dizem: cuidado, ele é como um leão, está próximo de você, buscando lhe tragar. Cuidado. Por outro lado, irmãos, o que o texto mais uma vez está nos mostrando é que ele não consegue criar, ele só pode destruir. Ele não consegue redimir, ele só pode ser condenado. Ele não consegue amar, ele só pode odiar. Ele não consegue ser humilde, ele só pode ser orgulhoso. Mas as Escrituras dizem que no final ele será totalmente derrotado. Todos os seus planos ímpios darão em nada, e ele mesmo será, conforme diz Apocalipse 20:10,
lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde ele será atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, o que nós devemos entender, meus irmãos, o que nós devemos entender e devemos lembrar é sempre que nós formos tentados e enfrentarmos conflitos espirituais, nós, se formos seguidores de Jesus Cristo, nós devemos entender que o nosso Deus, que o nosso Senhor é infinitamente mais poderoso do que o nosso maior inimigo. E Deus tem poder, Êxodo está nos mostrando que Deus tem poder para livrar os homens de Satanás, da escravidão de Satanás. Então, quando nós oramos, irmão, o Senhor nos livra, Ele atende nossa oração. Paulo disse: revistam da armadura de Deus, porque Ele nos capacita a ficarmos firmes no dia da cilada do diabo. Tiago diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. E nós devemos, irmãos, entender uma coisa, que somente pelo poder de Deus conseguimos nos livrar das amarras de Satanás. Não é dando bicuda na cara do cão, é nos armando da armadura de Deus, oração, leitura da palavra, piedade, a armadura de Deus, o capacete da salvação. Só assim nós venceremos as astutas ciladas do diabo. Sabe por quê, meus irmãos? Tanto crente escravizado pelo diabo são crentes que dizem que são crentes, mas não oram, que não leem a palavra, que não meditam na palavra de Deus. Quantos aqui talvez perdem horas e horas e horas nas redes sociais, e se compararmos as horas que passam lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, conhecendo as Escrituras, passaria vergonha. Que se dedicam para tantas coisas, mas não oram, não buscam o conhecimento de Deus, não têm intimidade com Deus, não são piedosos, são carnais, vivem a vida como querem, aí depois dizem: o diabo me escravizou. Claro, você está desarmado. Nós muitas vezes estamos vivendo assim. Por isso que há tanta gente caída dentro da igreja. Que o diabo, irmãos, uma das passagens mais marcantes para mim em toda a minha vida, e por vezes volto a ela para me lembrar disso. Pedro disse: Senhor, eu vou com você, eu vou com o Senhor. Jesus disse: Satanás pediu ao Pai para te cirandar como um trigo. Já contei aqui para vocês o episódio de uma endemoniada que eu tive a oportunidade de expulsar o demônio. Eu me lembro como hoje, eu já pedi a ele para lhe destruir, mas ele não deixa. Como nós estamos, e olhe essa guerra, esse conflito, essa luta, essa batalha espiritual, e nós estamos pisa na cabeça do diabo, e o diabo se andando como um trigo, porque os crentes não conhecem a vontade de Deus, não leem as Escrituras, são como os magos do Egito, vivem fazendo macumba gospel, acham que vão se libertar do diabo dizendo: sangue de Jesus tem poder. Acham que vão se libertar do diabo porque vão estar no culto no domingo de manhã e no domingo de noite. E esquece que a guerra é muito maior do que isso. A guerra no dia a dia, no seu trabalho, na sua família, onde o diabo está lhe cercando, lhe tentando, querendo lhe destruir, você brincando de ser crente.
Somente, meus irmãos, o poder de Deus nos liberta e nos salva da tentação do maligno. Poder do maligno. Se você tem sido negligente com sua alma, seu coração é um solo fértil para o Senhor das dádivas. Seu coração é um solo fértil. Preste atenção. O que os magos disseram? Então os magos disseram a Faraó, verso 19, parte A: isto é o dedo de Deus. Irmãos, a gente poderia olhar aqui rapidamente e dizer: é tudo crente agora. Vamos receber como membro, fazer discipulado, acabar de fazer uma confissão de fé, receber como membro da igreja, 5 meses a gente recebe, batiza, dá ceia. Mas não tem nada a ver isso aqui, irmãos. Aqui não é uma confissão de fé, aqui não é uma declaração genuína de conversão. Eles já conheceram que a terceira praga era um milagre divino, era o dedo de Deus. Eles viram, irmãos, nós não estamos conseguindo fazer nada. Agora imagine a situação: eita, agora esse Deus, Moisés agora e Arão apelaram, viu? Porque agora nem repetir a gente consegue. E as pragas estão sobre nós. Então ele disse: não, tem alguma coisa acontecendo. É o dedo de Deus. É o dedo de Deus, não são os nossos deuses. Não é o Deus da terra, não é o Deus da água, não é o Deus de nada. É outro Deus que está fazendo isso. Tem o dedo do Deus de Abraão nessa história. E não parece, irmãos, que eles estão na direção certa. No entanto, irmãos, os textos não deixam nenhuma margem para acreditar que eles alcançaram a verdadeira fé salvadora. O que o texto quer nos mostrar é a cegueira do coração do homem. Um homem escravizado, iludido, cegado. Ele conhece que ali tem o dedo de Deus, mas eles não conhecem Deus pessoalmente. E eles acabam vendo o poder de Deus, não a redenção. Eles enxergam: ali tem algo divino, ali tem algo de Deus, mas eles não conseguem enxergar a redenção. Mas qual o propósito disso, irmãos? Deus deixou claro desde o início. Desde o capítulo 7, Deus disse: saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a minha mão sobre o Egito e tirar de lá os filhos de Israel. Mas eles, irmãos, não sabiam que o Deus de Israel era o Deus de tudo. Eles sentiram: nós estamos numa presença cósmica diferente. Há alguma divindade mais poderosa do que qualquer outro Deus que nós seguimos. Mas veja, este é o dedo de Deus. Eles não disseram: esse é Adonai, esse é o Senhor. Por quê, irmãos? Porque faltava uma coisa: não somente reconhecer a Deus, mas se relacionar com o Deus Todo-Poderoso. Quantas pessoas, irmãos, não professam acreditar em Deus sem nunca ir a Ele para receber salvação? Na verdade, irmãos, se pensarmos bem, a maioria das pessoas acredita em Deus, falam sobre um poder superior, sobre uma força cósmica, o homem lá de cima. Quando as adversidades vêm, elas clamam usando o nome de Deus, mas elas não confessam Jesus Cristo como Redentor. Mas o que Deus exige, irmãos, não é simplesmente saber que ali tem o dedo dele.
Não é saber que ali Ele está operando. Não é somente saber que ali tem as suas digitais da sua mão providencial. Mas o que Deus exige é um relacionamento salvífico com esse Deus. Paulo diz: se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Por quê? Porque Deus não procura religiosos, mas cristãos que se relacionam com Ele. Quanta gente, irmãos, dentro da igreja, que diz que conhece a Deus, que ama a Deus, mas que não tem nenhum relacionamento com Ele. Nunca tiveram intimidade. Quantos crentes falsos vão para o inferno porque pensavam, porque acreditavam que a Bíblia era a palavra de Deus, que domingo é o dia do Senhor, que acreditava que tinha que fazer isso, aquilo, mas vão para o inferno porque nunca tiveram um relacionamento com o Senhor, viveram uma vida religiosa diariamente, semanalmente, e acharam que eram crentes porque foram arrolados na membresia de uma igreja. Deus não quer religiosos, Ele quer um relacionamento com o seu povo. Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Em Teu nome expulsamos demônios. Em Teu nome fizemos isso e aquilo. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus disse: vocês usaram o meu nome, mas vocês nunca se relacionaram comigo. Vocês nunca tiveram um relacionamento comigo. Quantos não são assim, meus irmãos? E a pergunta que nós fazemos é o seu caso? É o seu caso? Talvez essa ausência na alma de buscar o Senhor, de orar, de ler a palavra, de conhecer a palavra de Deus, de cultuar. Talvez seja isso, você nunca teve um relacionamento com o Senhor. Você aprendeu simplesmente a ser um religioso. Você criou hábitos religiosos. Mas parece que falta o relacionamento com Deus. O melhor lugar, irmãos, para ver o dedo de Deus, o melhor lugar para ver o dedo de Deus é na vida e no ministério de Jesus Cristo. É interessante porque o próprio Jesus, ele pegou emprestado essa expressão dos magos de Faraó depois de realizar um dos milagres. Lucas 11 narra essa história. Jesus havia expulsado um demônio de um homem mudo, a Bíblia diz, e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam, mas alguns deles diziam: ora, ele expele demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios, e outros tentando pediam-lhe um sinal. Jesus respondeu com o seu famoso ensinamento de que uma casa dividida não se sustenta. O que ele quis dizer era que se ele tivesse expulsado demônios pelo poder dos demônios, a casa de Satanás estava dividida e certamente cairia. Mas Jesus estava expulsando Satanás pelo poder divino. Ele disse: se porém eu expulso os demônios
pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Fica a imaginar, irmão, Jesus erguendo o dedo e dizendo que ali estava o dedo de Deus. Jesus estava dizendo o mesmo que Deus disse quando afligiu os egípcios com os insetos. Estava mostrando que Satanás tem seus limites, que ele tem poder e que ele é quem está governando também o reino de Satanás. E tudo que Deus precisa fazer somente para destruir o diabo é levantar o seu dedo mindinho. A prova disso é que Jesus derrotou o poder de Satanás e abriu o caminho para a vida eterna. Se você ouve a pregação da palavra, lembre-se, este é o dedo de Deus. Este é o dedo de Deus, não somente para você conhecê-lo, mas para você amá-lo, adorá-lo, invocá-lo e se relacionar com ele. Não adianta reconhecer que ali está o dedo de Deus, se você não dobra os seus joelhos diante dele. E aí, irmãos, uma vez que o dedo de Deus está lhe tocando, a coisa certa é você obedecer e receber Jesus como Salvador. É Deus chamando a atenção para que você não faça o que Faraó fez. Parte B do verso 19. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Veja mais uma vez, Faraó endureceu o seu coração, mesmo quando Deus estava tocando a terra do Egito com o seu dedo, ele se recusou a dar glória a Deus. Isso mostra, irmãos, que o que realmente o estava incomodando era o poder superior de Deus. O que o texto nos mostra? Os homens não podem rejeitar, não podem endurecer o coração quando as digitais divinas estão sendo impressas. Então, se você ouviu a voz de Deus, você tem que sair daqui dizendo: o dedo de Deus hoje me tocou. Eu preciso voltar para Deus, buscar ao Senhor, ter um relacionamento com Ele. Deixar que Ele reine sobre minha vida, que Ele me governe, e não fazer como Faraó, que endureceu mais o seu coração. Sabe por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, Deus arrancará o pouco poder que você tem e os homens têm, para que você reconheça o poder dele. Faraó não reconheceu. Faraó continua endurecido. Faraó terá que lidar com a quarta praga, as moscas. Oremos. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelas verdades, Senhor, expressas, declaradas. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Livra-nos do maligno e de nós mesmos. E auxilia-nos com a Tua vontade, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Cantemos ao Senhor, meus irmãos, em resposta à Sua palavra.